Boa tarde, gente. Vamos esperar o pessoal entrando. Já vou convidar as pessoas, enviar aqui para as pessoas assistirem também. Esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Boa tarde, Joilson, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos esperar só um minutinho. Espero que a internet funcione hoje. Eu percebi que ontem ficou falhando algumas coisas, né? Eu fui reassistir a live e ficou cortando algumas partes. Espero que hoje seja melhor, vocês consigam me ouvir e me ver melhor. Boa tarde, Luiz. Nath Souza. Nós estamos lendo esse livro aqui, ó, Quando Tudo Falha. É um livro muito bom. No começo eu achei que não era tão bom assim, mas ele realmente é um livro que nos ajuda a edificar a nossa fé. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Vamos começar. Capítulo 14. Quando as obras negam a fé. Era uma vez uma artista que estendeu uma corda entre duas montanhas, sobre a qual iria passar de uma montanha a outra. Antes de iniciar sua tarefa, ele falou ao público reunido. Creem vocês que eu posso andar por cima dessa corda sem cair? Todos exclamaram. Sim, cremos! Assim, ele brilhantemente passou por cima do abismo, andando sobre a corda estendida, recebendo estrondosos aplausos. Então, tomou um carrinho de mão e novamente perguntou. Creem vocês que eu posso passar por cima dessa corda com esse carrinho? Novamente todos disseram que sim, e assim foi. Depois, mais uma vez, ele se dirigiu ao auditório, perguntando se acreditavam que ele atravessaria o abismo com a pessoa dentro do carrinho. Novamente, em coro, todos disseram que sim. Todos criam que ele era capaz de fazê-lo. Perto do artista, uma senhora batendo palmas com entusiasmo fazia alarde em sua fé, dizendo: creio com certeza que o poderá fazer, portanto, avante. O artista, virando para a senhora, disse: então, minha senhora, se crê que posso fazê-lo, peço que suba no carrinho. A senhora embranqueceu e mansamente comentou: eu creio que o senhor poderá fazer, mas se eu entrar no carrinho, eu não entro. Assim é a fé de muitos que professam. Creem, mas não se aventuram em seguir a convicção ou a fé que possuem. Creem que Jesus é o Salvador do mundo, mas não entrega sua vida para ele. Creem que para ser salvos, deverão ter seus pecados perdoados, mas não pedem perdão. Creem que Jesus é o único que pode defender, mas não o constitui como seu advogado. Creem que o sábado é o dia de repouso, mas não segue a multidão, guardando o primeiro dia da semana. Creem que a segunda vinda de Cristo é iminente, mas não se prepara para esse glorioso evento. Creem que a Bíblia é o livro de Deus, mas não estudam as suas doutrinas. Creem que o homem dorme o sono da morte, para ressurgir somente na segunda vinda de Cristo, mas ficam perplexos quando alguém comunica que na sua sessão espírita teria aparecido alguém que morreu há tempo. Creem que há anjos maus expulsos do céu pela rebelião de Lúcifer e que aparece para enganar o homem, mas também fica em dúvida se porventura não venha a ser espíritos de mortos que se manifestam, contrariando as escrituras sagradas, que claramente anuncia que os mortos nada sabem. Afinal, fazem profissão de fé como se crescem,
mas as suas obras indicam o contrário. Pobre pessoas. Quanto melhor é dizer como Paulo: pois sei que em tudo tenho crido. Ele diz também: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amigo, põe a sua fé o firme fundamento que é Jesus Cristo, e então demonstre pelo agir, trabalhar e falar, que realmente pratica o que crê, porque a fé sem obras está morta. Viva sua fé e quando tudo falhar, ela o fará viver. E olha, gente, essa passagem que fala que a fé sem obra é morta, explica que para mostrar que nós temos fé, nós precisamos viver de acordo com o que cremos. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu vou crer que Ele já proveu tudo na minha vida. Se eu creio na palavra dele que diz que eu sou curado, que eu sou salvo, que eu sou perdoado, que por onde eu andar a luz dele brilhará em mim, que as pessoas verão a glória dele se manifestar na minha vida, que onde eu colocar a minha mão eu prosperarei. Então eu vou viver de acordo com isso. Se eu estou vendo a doença em mim, mas eu creio que Jesus já me curou, então eu não vou olhar para a ferida, eu não vou olhar para a dor, para a doença, eu vou olhar para aquilo que Jesus falou sobre mim e eu vou agir de acordo com isso. Não é parar de fazer tratamento, não é parar de tomar um remédio, mas é fazer isso declarando a cura sobre a sua vida. Quando eu creio que Jesus restaura o meu casamento e que o casamento é uma união concedida por Deus, então eu não vou olhar para o meu esposo, para minha esposa como um inimigo. Eu vou declarar a bênção sobre a vida dele e dela. Eu vou crer que enquanto eu declaro, Deus está restaurando o meu casamento. Que enquanto eu declaro e creio na promessa de Deus, nas palavras de Deus sobre a minha vida, o meu esposo, a minha esposa estará mudando de comportamento e eu também. A mudança sempre parte de nós primeiro. Quando eu ajo de acordo com a palavra de Deus, quando eu creio no Evangelho e também pratico na minha vida. E a gente declara aquilo que Deus falou sobre nós. E esta verdade que está declarada por Deus também vai se manifestar na nossa vida. Isso é muito poderoso, que a gente tem ignorado, que a gente tem deixado passar. Há poder em você pelo nome de Jesus. Você compreende isso? Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então, ele te deu todas as características dele. Está em você. Por que você não crê nisso? Quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ele levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Então você precisa crer que tudo já foi feito, que você tem tudo em Jesus. Você tem a cura, você tem a provisão para qualquer necessidade, você tem a restauração do teu casamento, da tua família, da tua saúde. Você tem a provisão no teu trabalho. Você tem a coragem, porque ele não te deu um espírito de medo, mas te deu coragem para enfrentar qualquer dificuldade, acreditando que você já é vencedor porque ele venceu. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus fazia milagres e maravilhas e ele falou que nós também somos capazes de fazer, que no nome dele nós faremos coisas ainda maiores do que ele fez. E por que você tem deixado a dúvida entrar no teu coração? Se ele já declarou sobre a tua vida, se ele mesmo, que não existe nenhum nome maior que o nome de Jesus, já declarou sobre a tua vida, porque você tem escutado as vozes, os pensamentos ruins que falam que você não vai vencer, que você é derrotado, que não adianta tentar porque você não vai conseguir. Mas Deus já declarou que você é vencedor, que você vai conseguir sim, que onde você colocar a sua mão você vai prosperar, que você é saudável, curado, perdoado
redimido do Senhor, que você é um filho de Deus. Quando você crê em Jesus, você se torna a habitação do Espírito Santo. E Ele te direciona a fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus preparou para a tua vida. Então não se preocupe com a sua vida, com o que tem que pagar, com as contas para pagar, com a comida para comprar, com o que precisa vestir. Não se preocupe, porque Deus sabe das tuas necessidades e Ele cuida de você. Mas enquanto você não descansar, você não vai ver as promessas de Deus sendo manifestadas na tua vida. Você precisa descansar. E quando eu falo descansar, não é ficar deitado esperando as coisas acontecerem. É você crer de todo o coração naquilo que Deus falou sobre você. É você usar a sua boca para declarar aquilo que Ele já declarou. É você alinhar o seu coração com o coração de Deus, falando aquilo que Ele já falou, acreditando naquilo que Ele já falou sobre você. Não se apegue a diagnóstico de médico, que não tem jeito, que não tem cura, que tem tratamento, mas não tem cura. Jesus te curou. Jesus já te curou. Não se preocupe em ter que resolver os problemas e não sabe de onde vai vir a solução. Confia no teu Pai. Confia no teu Pai, porque Ele cuida de você. E quando você descansar o seu coração, crendo nessas verdades, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E o nome dele será glorificado. E pessoas serão alcançadas através da sua vida. Mas você precisa crer, alinhando o seu coração com o coração de Deus. Neza, mas eu ainda não consigo crer. Eu não consigo tirar os meus olhos da situação difícil que eu estou vivendo. Eu não consigo olhar para a circunstância e ainda manter a minha fé. Se você ainda não consegue viver pela fé, não consegue crer, continue declarando. Continue declarando até que seu coração creia. Porque quando você fala, você sente aquela emoção de estar vivendo aquilo que você realmente deseja viver. E quanto mais você pensa, sente e declara, mais você está trazendo para a sua realidade aquelas promessas que está no mundo espiritual. Que você estará manifestando no teu mundo físico também, quando você declara, quando você sente em você aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Quando somos ingratos. Capítulo 15. O filho de um casal camponês foi estudar na cidade grande. Passaram-se meses e anos. O pai sentia muita saudade do filho. Atrelando seu cavalo à carroça, saiu de madrugada em direção à cidade, onde o filho estudava. Foi uma viagem penosa, pois a cidade ficava bem distante. Depois de alguns dias de viagem, afinal, quase ao anoitecer, divisou ao longo da cidade. Seu coração bateu mais depressa, pois em poucos momentos abraçaria o seu filho querido. Fistigou novamente o cavalo, já cansado, pois as saudades o abrasavam. Afinal, estava na última reta, já para entrar na cidade. Que felicidade, pensou. Bem pertinho da estrada da cidade, ele viu 3 jovens que vinham cantarolando, rindo e se divertindo. Olhando com mais intensidade, o pai constata que o do meio é o seu filho que tanto ama. Larga a carroça e corre para junto do seu filho. Procura abraçá-lo, exclamando: "Meu filho querido, que saudade que tenho de você!" Mas o moço, envergonhado do seu pai, pois vinha com 2 colegas rapazes da cidade, observou: "Que isso, velhinho? Você deve estar enganado. Eu não sou seu filho. Onde já se viu? Você é meu pai?" Assim falando, afastou-se com uma gargalhada. O velho pai, que tanto se sacrificara por ele, o pai insiste: "Meu filho, que isso? Eu sou seu pai. Você não me conhece? Vim de tão longe para ver você. Tinha tanta saudade que não aguentei mais. Você já se esqueceu do seu pai?"
procura novamente abraçá-lo, mas com desprezo o filho o afasta, dizendo: velhinho, creio que não está regulando bem. Deve estar muito enganado, não sou seu filho. Não me aborreça, deixe-me em paz. O pai trêmulo afasta-se com o coração quebrado por um filho ingrato que não queria receber. Você poderá dizer: que filho sem alma. Eu também digo isso. Mas cuidado, amigo leitor. Você não fez o mesmo com Deus? Diz a Escritura Sagrada: guarde-te e não te esqueça do Senhor teu Deus. Mas em que especialmente devo lembrar-me de Deus? Ora, é fácil de explicar, diz o mandamento. Lembra-te do dia de sábado, para santificar. E por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Esse mandamento não foi abolido, nem substituído por Jesus, pois ele e seus apóstolos o guardavam. Jesus entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, e disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. As mulheres cristãs guardam o sábado, e no sábado descansam, segundo o seu mandamento. Muito mais tarde, já no ministério do apóstolo Paulo, encontramos a seguinte referência: ao saírem eles da sinagoga, rogando-lhes que no sábado seguinte lhe falasse essas mesmas palavras. Depois que os tinham saído da sinagoga, portanto eram cristãos, em todo o sentido da palavra. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos das mulheres que para ali tinham concorrido. Afinal, disse Jesus: em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E, gente, o autor está falando sobre a importância de cumprirmos as leis de Deus e sobre guardar o sábado. Porém, não são apenas os 10 mandamentos, como eu disse ontem, são 613 leis. E nenhum homem foi capaz e nem é capaz até hoje de cumprir essas 613 leis de Deus. Somente Jesus foi o único capaz de cumprir, porque ele não tinha pecado. Tá, Nese? Então quer dizer que as leis não servem mais para o dia de hoje? Então nós não devemos mais obedecer às leis de Deus? Não é isso. Mas quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e quando ele nos enviou o Espírito Santo, então ele nos capacitou a obedecer essas leis de Deus. Não é mais pela força do nosso braço, não é mais, como antes, que se você não cumprisse, você era amaldiçoado. Se você não cumprisse, você era punido. Hoje, Jesus nos capacita a cumprir as leis de Deus. Quando o Espírito Santo mora em nós, quando nós cremos em Jesus, então nós somos transformados. E essa transformação faz com que a gente obedeça a Deus por amor e gratidão ao que Ele fez por nós. É uma transformação que a lei não causava em nós. No Antigo Testamento, as pessoas meio que vestiam uma máscara e não era transformada por dentro. E muitos ainda pregam isso, que você deve obedecer às leis de Deus, que você deve seguir os mandamentos. E sim, nós devemos, mas não com a força do nosso braço. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor, como Filho de Deus, e deixar que o Espírito Santo venha morar em nós. Quando o Espírito Santo mora em nós, ele nos transforma de dentro para fora. Você começa a viver coisas diferentes, a viver uma vida diferente, não porque você é bom, mas porque Jesus vive em você, porque o Espírito Santo habita em você e ele te capacita, ele te direciona a fazer a vontade de Deus. Então, não é a gente se apegar a doutrinas, a leis, a regras para ser transformado, mas apegar em Jesus. A gente manter o nosso foco em Jesus,
para que Jesus transforme o nosso coração. E através dessa transformação, a nossa vida começa a ser um testemunho vivo daquilo que Jesus fez por nós. Que as nossas boas obras e as nossas boas ações sejam motivadas pela transformação de Jesus na nossa vida. Não só, eu sou cristão, eu creio em Jesus e agora eu vou andar pela força do meu braço, não vou mais fazer as coisas que não agradam a Deus pela força do meu braço. Porque muitas pessoas tentam parar de ter algum certo tipo de vício, parar de ir para certos tipos de ambientes e mesmo assim, tentando pela sua própria força, sem ser transformado por Jesus, mesmo quando ela não estiver fazendo essas coisas, ela vai desejar estar naqueles ambientes, vai desejar continuar vivendo uma vida de pecado. Mas quando essa pessoa é transformada por Jesus, não é por esforço. Ela não se esforça tanto para mudar, porque o Espírito Santo conduz, mostra para ela que há uma vida melhor em Cristo, que não precisa mais se apegar em vícios, porque Jesus tem uma vida nova para você. Entende? Então tem uma diferença de você viver uma religiosidade e viver o cristianismo. Que ser cristão é ser transformado, é expressar Jesus através da nossa vida, é fazer o bem com a motivação certa, pelo que Jesus fez. Jesus me transformou, Jesus me salvou, Jesus me amou ao ponto de entregar a sua vida por mim. Então, eu sou tão grato, eu me sinto tão amado, que eu quero expressar isso através da minha vida. Eu quero ajudar o meu irmão porque Jesus me ajudou. Eu quero amar o meu irmão porque Jesus me amou. Eu tenho compaixão com os outros porque Jesus teve compaixão comigo. Ele teve compaixão por mim. Eu não merecia, ninguém merece. Mas Ele fez, Ele entregou a sua vida por nós. E isso é exemplo para a gente também servir os nossos irmãos, a ter compaixão pelos nossos irmãos, a ajudar os nossos irmãos com aquilo que a gente tem, a gente olhar para nós mesmos e buscar sermos pessoas melhores. Não porque a gente é bom, não porque eu sou suficiente para me transformar, mas porque Jesus nos transforma, porque Jesus nos faz sentir ser amados, porque Ele mostra o quanto que somos amados. E é isso que nós devemos transmitir para os nossos irmãos. Relembrar que eles são amados, que Deus tem algo melhor para eles, independente de qual religião ele seja. Sabe, mesmo que ele não creia no mesmo que você, isso não te impede de amar o seu irmão, de amar aquele que ainda não é seu irmão, mas que é amado por Jesus. Você sabia que Cristo ama até os assassinos? Ele ama as pessoas que não fazem a sua vontade. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para virar as costas para essas pessoas e desprezar essas pessoas por não crerem no mesmo que nós cremos? Nós precisamos ser exemplos, como Jesus foi para nós. Nós precisamos falar para essas pessoas o quanto elas são amadas por Jesus e que sim, há outro caminho. Há outro caminho, há uma força maior do Espírito Santo que nos capacita a vencer qualquer tipo de pecado. Que a gente não precisa sofrer sozinho, a gente não precisa se trancar em nós mesmos, achando que não tem mais jeito, que não somos dignos de estar na presença de Deus, porque Jesus morreu naquela cruz para que a gente pudesse nos reconciliar com Deus. O véu foi rasgado. Antes, só o sumo sacerdote podia estar na presença de Deus. Mas hoje, Jesus nos perdoou. Quando você confessa Ele como Filho de Deus, quando você entende que você é pecador e que precisa dele para ser salvo, então você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa mais de ninguém para falar com Deus, para que Deus fale com você. Você pode falar direto com Deus. Jesus te deu isso de presente. Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a cura, Ele te deu a provisão e Ele te deu acesso ao Pai. Então você não precisa mais ter medo da condenação. Você não precisa mais esperar que Deus fale com outra pessoa para poder falar com você.
Ele fala direto a você. E Ele fala contigo o tempo todo. A pergunta é se você está ouvindo a voz dele. A pergunta é se você tem se relacionado com ele. Se você está disposto a ouvir a voz do teu pai que cuida de você. A não se comparar com a fé do teu irmão, porque a mesma fé que te curou, a mesma fé que te salvou é a fé que faz você ouvir a Deus, a acessar aquilo que Ele já te deu. Entende? Às vezes a gente se compara tanto com os outros, a gente olha para a vida do outro, vê o outro vivendo milagres de Deus, vivendo uma vida de paz, de alegria, e se questiona: será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou digno de estar na presença de Deus? Será que Deus realmente me salvou? Porque eu vejo o meu irmão vivendo coisas incríveis, mas por que eu não estou vivendo? Mas você está se relacionando com Deus? Você tem declarado aquilo que Deus declarou sobre a tua vida? Porque talvez aquele irmão esteja vivendo isso porque ele está exercendo a sua fé, crendo naquilo que Deus falou sobre nós. Você tem crido no que Deus falou sobre você? Comece a declarar, comece a buscar entender mais o que Jesus falou sobre você, sobre as promessas de Deus, sobre o que Ele fez sobre a tua vida. E você vai ver que você também vai viver, que você também vai manifestar a glória de Deus através da tua vida. Eu tô me recuperando da sinusite, então tá me dando um pouco de falta de ar quando eu começo a falar muito. Mas, gente, Deus não tem preferidos. Deus não escolhe alguns e outros não. Ele não escolhe um e deixa o outro de lado. Todos nós somos filhos de Deus. E talvez você só não esteja se comportando como filho. Talvez você não esteja vivendo a vida que Ele deseja para você porque você ainda não conseguiu entender que você é filho amado, que você herdou tudo do seu Pai, que Ele fez você a sua própria imagem. Então não se permita viver uma vida que não seja de filho. Se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, se você ainda não entendeu que você é pecador e que você não consegue se salvar sozinho, então peça que o Espírito Santo te mostre. Peça que o Espírito Santo te mostre o que Jesus fez por você. Que ninguém é capaz de se transformar sozinho. Que nós todos precisamos de Jesus para sermos transformados. Para falar com Deus, para estar na presença de Deus, para estarmos salvos, para vivermos com Ele na eternidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você entregar a sua vida para Ele, você viverá coisas extraordinárias que nenhum humano pode explicar, que nada nesse mundo pode explicar. Continuando. Quando Paulo fala aos Colossenses que ninguém deveria julgá-los por causa de comida ou sábados, fala dos sábados que têm sido sombra das coisas que hão de vir, ou sábados anuais das cerimônias, conforme Levíticos 23. Como vai a sua vida, amigo leitor? Você é verdadeiramente filho de Deus? Esqueceu-se daquele que criou, que lhe deu a vida? Ou ainda tem o seu memorial vivo na mente? O homem guarda esse memorial. O homem que guarda esse memorial nunca poderá ser ateu, materialista ou cético, porque a cada semana comemora suas origens, sua descendência e sua criação, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Deus abençoou e também santificou. Amigo, se você se desviou, ouça o aviso de Deus. Lembre-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti vireis e tirareis do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mas olha, esse arrepender é você se dar conta que você é pecador e que você precisa de Jesus.
Quando você confessa Jesus uma vez, entendendo o que ele fez por você e quem você é nele, então os teus pecados são perdoados. E eu sei que é difícil de engolir, e talvez você não creia no que eu vou falar. E tá tudo bem se você não crê. Você tem acesso direto ao Pai, você pode pedir para que Ele te mostre se isso que eu vou falar realmente vem dele ou não. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Não foi só o pecado de ontem, do passado. Foi o pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Porque o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todos os pecados. Tá, Neisa? Então, se Jesus já me perdoou de tudo, inclusive dos pecados de amanhã, então significa que eu posso viver uma vida de pecado? Não era nem para você perguntar isso. Porque se Jesus entregou a sua vida por você, e você entendeu e é transformado pelo amor de Jesus, não tem como permanecer numa vida de pecado. Não tem como você permanecer numa vida de pecado depois de ser transformado por Jesus. Se você realmente conheceu Jesus, se você realmente entendeu o que Ele fez por você e continua vivendo uma vida de pecado, então você precisa refletir se realmente teve um encontro com Jesus, porque isso é impossível. Uma vez iluminadas, não tem como voltar para uma vida de pecado. Por isso que nós devemos nos apegar em Jesus, nos focar naquilo que Jesus fez e faz em nós, e não se preocupar, porque quando a gente foca os nossos olhos no pecado, não posso fazer, não devo fazer, não posso fazer, mais você vai pecar. Quanto mais for pregado sobre o inferno, sobre o pecado, mais as pessoas vão se sentir com medo, se sentir condenadas, e ainda que elas não praticam mais o pecado fisicamente, elas não estão transformadas, porque em seu coração ainda há adultério, ainda há pensamentos ruins, ainda há pensamentos de pecado. A verdadeira transformação de Deus está de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você primeiro é transformado por dentro, e essa transformação vai ser mostrada no exterior também. E a gente conhece as pessoas que foram transformadas pelos seus frutos, porque realmente a fé sem a obra é morta, e as suas obras são frutos do Espírito. Se você faz coisas boas com a motivação certa pelo amor de Jesus, isso é a prova que você creu nele. E aqui o autor ele fala muito sobre doutrinas. Talvez ele não reconheceu que Jesus é o único caminho e que transforma a nossa vida, e que a partir dessa transformação que a gente vai viver uma vida de obediência, de santidade, de boas obras. Então ele fala muito sobre guardar os sábados, sobre os mandamentos, mas só é possível cumprir os mandamentos quando Jesus entrou no teu coração e te transformou de dentro para fora, te capacitou a cumprir, porque Deus fala: aquele que me ama obedecerá a minha palavra. Mas se você não se sente amado, se você não entendeu o amor de Jesus por você, você não vai se amar, não vai amar a Deus e não vai amar ao próximo. E se você não ama a Deus, como que você vai obedecer a quem você não ama? Então, primeiro você conhece Jesus, primeiro você é transformado por Jesus, e nessa transformação você consegue obedecer a Deus com facilidade. Claro que a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? Mesmo quando nós somos transformados por Jesus, mesmo quando nós cremos em Jesus e o Espírito Santo vem morar em nós, a gente ainda tem um livre-arbítrio. Então, se eu fortaleço a minha carne, fazendo as minhas vontades, não dando ouvido ao que o Espírito Santo está falando para mim, então eu vou viver de acordo com a minha vontade. E a natureza pecaminosa vai ser maior.
vai ser fortalecida. Agora, se eu creio em Jesus, se eu sou transformada e se eu escuto o Espírito Santo me direcionar, se eu obedeço a Deus, escutando o Espírito Santo, me relacionando com Deus, então eu estou fortalecendo o meu espírito. E a natureza de Cristo vai crescer em nós. Quanto mais eu alimento o meu espírito, quanto mais eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu me relaciono com Deus, mais o nosso espírito está sendo fortalecido, está sendo alimentado. E quando vier a vontade da carne, o seu espírito vai estar mais forte do que a vontade da carne. E aí você é capaz de vencer qualquer tentação. Lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Deus, lembre-se do seu Salvador, aquele que na cruz morreu por você, pagando a sua culpa perante ao Pai. Afinal, lembre-se de como você caiu e depois da sua redenção, seja fiel a Deus, guardando seus mandamentos da santa lei divina, pois quando aos pecados passados e confessados, a graça e o perdão já restauram a sua alma. Você tem alguma dúvida? Tem perguntas a fazer? Escreva-nos e procure esclarecer tudo aquilo que foi revelado por Deus. E a gente vai parar aqui nesse capítulo e voltamos no capítulo 16 amanhã. Vocês entenderam que a nossa transformação vem unicamente por Jesus? Que não é possível nós vencermos os nossos pecados pela força do nosso braço? E ainda que a gente não reconheça Jesus como Salvador e tente viver pela nossa própria força, você pode até conseguir mudar o seu exterior, fingir que é alguém melhor, fingir que serve os seus irmãos com alegria e por dentro ainda ter pensamentos de pecado, ainda pecar em pensamentos ou talvez pecar mesmo fisicamente, mas esconder dos seus irmãos. Isso não é ser transformado. O evangelho que transforma é aquele que está focado em Jesus, onde o centro é Jesus. Todas as histórias da Bíblia relatam Jesus, falam de Jesus. E às vezes a gente não enxerga isso. De Gênesis a Apocalipse é falando sobre Jesus. Então, as leis vieram para apontar a vinda de Jesus. As leis vieram para mostrar a nós que nós somos pecadores. Porque sem a lei a gente não ia saber que a gente era pecador. Se não tem alguém ou algo dizendo o que você está fazendo de errado, como você vai saber? Então, a lei veio para apontar Jesus, para mostrar o seu lado pecador. É como um espelho. É como se você olhasse para a lei e você visse a sua natureza pecaminosa. Mas Jesus foi o único capaz de cumprir essas leis. E quando ele veio, quando ele morreu na cruz, foi cumprida toda a lei. E a aliança que era antiga ficou para trás e surgiu a nova aliança. O Evangelho de Jesus, as boas novas, onde você não merece, mas Jesus fez por você. E que através de Jesus você tem uma vida transformada. Que através do Evangelho você começa a viver uma vida de santidade. Não é porque eu consigo cumprir a lei sem Jesus, porque Deus deu as leis para a gente cumprir. Não, primeiro você crê em Jesus e as leis de Deus estarão escritas em você. E Deus te salva definitivamente quando você crê em Jesus. Não há mais condenação para aquele que está em Jesus. E quando você é transformado, não tem como viver a mesma vida, não tem como ser a mesma pessoa. Você vai viver uma vida diferente. A sua voz passa a ser mais calma, mais mansa. Você passa a ter compaixão pelos seus irmãos e pelos aqueles que ainda não creem em Jesus. Você passa a olhar para os outros com outros olhos. Você passa a se amar mais também. Você entende o amor de Jesus. Meu Deus, eu não merecia, mas olha o que Jesus fez por mim. Eu não merecia, mas Ele entregou sua vida por mim. Eu já estava condenado,
mas Ele me trouxe a salvação. E através dessa salvação, coisas novas vão acontecer na minha vida. Eu vou viver coisas novas, eu vou me transformar em uma nova pessoa. E sim, a natureza pecaminosa ainda vai estar aqui, porque a gente ainda está nesse mundo. Mas se você se alimentar da palavra, se você ter relacionamento com Deus, então essa natureza de Cristo vai ser fortalecida. E você vencerá qualquer tentação. Você vai expressar o amor de Jesus através da sua vida. Você vai trazer a transformação não só para a sua vida, mas para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. E quanto mais você se relaciona com Deus, mais o amor de Jesus vai ser expressado através da sua vida. E as pessoas alcançadas através da sua vida vão alcançar mais pessoas. Então será infinito. Será um amor infinito. Vocês compreendem isso? E eu espero, de verdade, que vocês possam abrir o coração de vocês para Jesus. Que vocês possam abrir o coração de vocês para essa verdade. E que possam expressar esse amor através da sua vida. Da vida da sua família, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você passar. Que o amor de Jesus seja expressado através de você e da sua vida. Bom, fiquem com Deus, até amanhã com mais um capítulo. Beijo!